Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, graça e paz da parte de Deus, que esta graça e esta paz superabunde sobre vossa casa e família. Hoje vamos falar sobre a tentação. Você não caiu de repente. A tentação começa muito antes da queda. Quantas pessoas dizem: eu nunca imaginei que fosse cair nisso? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, ninguém cai de repente. A queda é apenas o resultado de pequenas decisões tomadas muito antes. A palavra de Deus nos ensina que a tentação faz parte da vida cristã, mas permanecer perto dela é uma escolha. Deus nunca nos chama para testar os nossos limites. Ele nos chama para fugir daquilo que pode nos destruir. Hoje vamos refletir sobre esse assunto à luz das Escrituras. Lembrando que, como eu sempre digo, tudo que eu falo é a começar de mim, por experiências próprias, vivências, que é no meu próprio corpo, na minha própria pele. Quando não, é por questões ou por situações que eu vi, que eu vivi de alguma forma direta ou indiretamente. Então, a queda, ela não acontece, como eu já disse, de uma hora para outra. Muitas das vezes pensamos que o pecado acontece em um instante, mas a Bíblia nos mostra que antes da queda houve permanência. Ninguém escorrega estando longe do precipício. Quem permanece no ambiente da tentação está alimentando aquilo que mais tarde poderá dominá-lo. E é por isso que a frase que vamos citar agora faz tanto sentido. Quem não, eis a frase, abre aspas. Quem não sai do lugar da tentação não pode reclamar da queda. Você não caiu de repente, permaneceu onde não deveria estar, fecha aspas. Satanás raramente leva alguém do pecado ou ao pecado de uma vez. Ele aproxima lentamente, acostuma a consciência, enfraquece a vigilância, e quando a pessoa percebe, já perdeu forças para resistir. Tem uma história do sapo, não é? Coloca o sapo dentro da vasilha, coloca água, não é? E vai esquentando a água ao pouco, e o sapo vai se habituando. Quando percebe-se, o sapo já morreu, porque se habituou, se acostumou, se moldou à situação. E assim é a questão da queda, é a questão do pecado. A Bíblia, ela manda fugir do pecado e não enfrentá-lo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Observemos que Paulo não diz para negociar com a tentação. Não diz para brincar com ela. Não diz para provar que você é forte. Ele diz simplesmente: foge, corre, sai. Há batalhas que demonstram coragem quando enfrentamos. Mas existe uma batalha que demonstra sabedoria quando evitada. José, no Egito, é um grande exemplo. Diante da mulher de Potifar, ele não discutiu, não tentou convencê-la, nem permaneceu para provar sua fidelidade. Ele simplesmente fugiu. Às vezes fugir não é covardia, é maturidade espiritual. Meus queridos, não entremos de fato, de verdade, no caminho errado. Provérbios no capítulo 4, versículos de número
14:15, nos dá um conselho extremamente muito prático. Não entreis na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Vejamos quantos verbos aparecem nesse texto. Não entreis, não andeis, evita, não passeis, desvia-te. Deus está dizendo que existem caminhos pelos quais um cristão, eu, você, nós, simplesmente não devemos passar. Muitas quedas poderiam ser evitadas e as pessoas, se obedecessem este princípio, viveriam mais em paz, felizes, tranquilos. Existem amizades que precisam ser deixadas, lugares que precisam ser evitados, conversas que precisam ser encerradas, sites que não deveriam ser acessados, relacionamentos que precisam terminar, porque ninguém vence a tentação permanecendo dentro dela. E às vezes ela não parece tentação. Parece algo simples, normal, é uma simples conversa, é um simples elogio, é uma simples observação. Deus sempre oferece uma saída. Talvez alguém diga, mas a tentação foi forte demais? Mas a Bíblia responde isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo nos adverte, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve para a igreja de Corinto. Ele diz, está lá escrito assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, na verdade, né, que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Que promessa maravilhosa! Deus nunca abandona seus filhos diante da tentação. Sempre existe uma porta para escape, uma porta de saída. Às vezes a saída é desligar o celular, é apagar o número de contato, é deletar a mensagem. Outras vezes é levantar e ir embora, é mudar de ambiente, é romper com a conversa, acabar com ela. E se preciso for, se necessário for, pedir ajuda. O problema é que muitas pessoas perdem força para permanecer onde Deus mandou sair. Não estão dispostas a sair, a mudar, a deixar, a abandonar, a se desviar. A ajuda é só para permanecer. Porque às vezes dizem, não tem nada a ver, é só uma conversa, é só uma amizade, entre outras conversas. O perigo da autoconfiança é que, logo antes desse texto que nós acabamos de ler, Paulo lhe faz um alerta muito sério, já no versículo de número 12, do livro de 1 aos Coríntios, um versículo antes do 13, quando ele diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia, ou veja que não caia. A autoconfiança espiritual, ela é extremamente perigosa. Quando alguém começa a dizer, isso não vai acontecer comigo, eu controlo a situação, eu sei até onde eu posso ir, é exatamente neste momento, nesta hora, que o inimigo encontra espaço, encontra brecha, encontra uma vereda, encontra um caminho, encontra uma passagem. Quem permanece de joelhos dificilmente cai neste orgulho e nesta prepotência mascarada de fortaleza, de que conseguirá passar por isso. Quem reconhece as suas fraquezas, ele depende da graça de Deus todos os dias,
foge, corre, porque sabe que a coisa pode desandar a qualquer momento. A verdadeira força não está no enfrentamento, mas está na obediência. Muitas pessoas confundem coragem com resistência. Mas a Bíblia ensina outra coisa. A verdadeira força espiritual não fica perto da tentação sem cair. Está em obedecer a Deus antes mesmo que a tentação cresça. Jesus ensinou aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Perceba, primeiro o Senhor mandou vigiar. Depois, para vencer a tentação, ensinou ou nos alertou que devemos orar. A vigilância, ela vem antes da vitória. E a vigilância acompanhada da oração, ela nos condiciona à vitória. Uma pergunta para que cada um de nós, a começar de mim, possamos refletirmos juntos. Talvez hoje, nesse exato momento, Deus esteja mostrando algum lugar do que você precisa sair. Talvez seja um ambiente onde você se encontra. Talvez seja a amizade que você está começando, ou já tem. Talvez precise mudar o hábito. Talvez seja esse relacionamento que você está entrando. Talvez seja as conversas escondidas que ninguém vê, mas Deus vê. Aliás, não existe essa ninguém está vendo. Tem sempre alguém vendo. Uma prática que você precisa fazer, caso você queira agradar a Deus, é não esperar que a queda aconteça para tomar a decisão. Quem ama a Deus não pergunta até onde eu posso ir sem pecar ou até onde eu posso chegar sem pecar. Antes, a pergunta é: como posso agradar mais ao Senhor? Logo, eu fujo para não pecar. Para concluirmos, a tentação não precisa se transformar em pecado. Deus, ele continua oferecendo uma saída. Mas nessa saída ela existe uma decisão, uma escolha sua, minha, nossa. Lembre-se dessa verdade. Quem permanece perto do erro escolhe cair aos poucos. Quem deseja vencer precisa aprender a fugir daquilo que pode nos afastar de Deus. Não espere e não se sinta forte o suficiente, achando que vai vencer para sair dessa água morna. Não seja como o sapo. Saia. Se você de fato é forte, saia, fuja, termine, acabe, delete, apague. É o arrancar o olho que Jesus falou. É o cortar o braço, cortar a mão que Jesus falou. Que hoje você, meu irmão e minha irmã, que nós escolhamos obedecer ao Senhor, sendo vigilante, tendo uma vida de oração e logo buscando a santidade em Deus para a glória de Deus. Que esse Deus triuno nos conceda discernimento para reconhecermos que precisamos de fato do seu Santo Espírito e que de fato carecemos sair depressa e agradecê-lo por esse despertar, que talvez este vídeo seja um despertar para que você saia depressa, corra, fuja, que o Senhor lhe ofereça, me ofereça, nos ofereça, enquanto almas viventes que somos, coragem para escolhermos o melhor, que é escolhermos Deus, obedecermos ao Senhor. Que o Senhor nos fortaleça pelo seu Santo Espírito para fugirmos das tentações e permanecermos firmes até
a consumação dos séculos. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Jesus. Um forte abraço, um beijo no coração. Se desejar e se quiser, nos acompanhe aqui no canal Texto Filhos de São José, na nossa página no Instagram Texto Filhos de São José, em nosso canal no WhatsApp Texto Filhos de São José. Se precisar, nos contate para estarmos orando juntos para a glória de Jesus Cristo. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.